Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual, dando assim continuidade à nossa jornada espiritual, à nossa caminhada rumo ao céu, realizando também esses exercícios quaresmais. Lembremos de ontem, a qual nós refletimos justamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dizia: pedi e receberei, batei e a porta vos será aberta. Então ali nós lembrávamos justamente desta realidade de entregar na mão do Senhor. Nosso pedido é fazer a vontade de Deus. Mesmo que o nosso pedido, nós temos algo para entregar para o Senhor, nós entregamos, mas essa nossa oração de súplica é uma oração de entrega. Senhor, eu entrego aqui este pedido, conforme seja feito também a tua vontade. Assim como nós vamos meditar também na oração do Pai Nosso. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então só lembramos deste dia de ontem, que assim nós meditávamos, e hoje vamos então dar continuidade às nossas orações e meditações. E assim iniciemos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, dando continuidade, falando justamente neste quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual, quero refletir convosco sobre esta nossa jornada, sobre esta nossa caminhada. Nós precisamos, então, buscar o caminho do céu. Então, jornada espiritual nos remete a isso. Estamos aqui em peregrinação rumo à terra prometida, que no caso é o céu, a eternidade com Deus. Precisamos assim então crescermos nesta caminhada quaresmal e crescermos também nesta jornada espiritual. E por isso aqui hoje quero meditar com vocês justamente aquilo que nós estamos vivendo nesta primeira semana da Quaresma, que é justamente a semana em que nós meditávamos sobre as tentações, e o qual Jesus também entrou no deserto e no deserto também foi tentado. Então nós estamos aqui justamente aqui hoje trazendo outra realidade para nós, diferente um pouco da meditação do Evangelho. Então queremos falar justamente deste caminho, e que nesse caminho que nós estamos progredindo na eternidade, para a eternidade e na santidade, nós precisamos crescer, assim como uma criança, que ela começa a aprender a caminhar, e ali ela vai crescendo, vai dando os primeiros passos, até em si ela conseguir caminhar sozinha e começar a sua vida. Assim nós também estamos nesta caminhada. Às vezes estamos dando passos pequenos, curtos, mas precisamos assim crescer. E aqui entendemos que temos então as tentações e tribulações, e por isso eu nomeio esta meditação como tentações e provações, condição necessária para o avanço no caminho. As próprias tentações e tribulações resultantes de nossa condição pecaminosa podem nos tornar meios, às vezes resultantes, para também promover a nossa transformação. Qual é a nossa transformação nesse caminho? Transformar na sua imagem e semelhança. Na imagem e semelhança de Deus, que nós já o somos. Porém, os nossos pecados nos desvia desta imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos caminhar rumo a Deus para justamente nós chegarmos a essa estatura perfeita de Cristo, nosso Senhor Redentor. Então aqui as próprias provações e tentações que nós passamos são situações que nos ajudam a crescer nesse caminho, a crescer nessa jornada espiritual, para que nós possamos transformar na sua imagem e segundo a sua semelhança.
esse é o nosso destino, essa é a nossa vocação. Por isso, uma das principais coisas que devemos compreender com relação à nossa jornada espiritual é que devemos enfrentar muitas vezes tentações e provações, o qual é uma condição para nós avançarmos no caminho desta jornada. E essas provações não são agradáveis, essas tentações não são agradáveis, muitas vezes nos machucam, nos ferem, são situações difíceis que precisamos lutar e às vezes nós reagimos de uma maneira correta, elas podem até nos levar a uma profunda santidade. Se nós pegarmos as tentações e as provações que vivemos unidos a Deus, essas tentações e provações podem ser como um trampolim, o qual nós pulamos em cima e ela nos joga lá à frente, lá adiante. Agora, claro, quando nós pecamos, as tentações nos traz para trás. Nós regredimos de novo no caminho de Deus. E aqui então precisamos hoje olhar para esta realidade. As tentações e as provações é uma condição que nós passamos necessária para a nossa caminhada também, o nosso avanço. Infelizmente, nós não sabemos como identificar tentações e provações e lidar com elas, como costuma às vezes gerar em nós a confusão e levar a decisões insensatas que podem às vezes impedir o avanço da jornada espiritual. Ou seja, às vezes nós não sabemos lidar com as tentações e nem as provações. E isso nos dificulta nesta jornada. E aonde nós tomamos decisões erradas, precipitadas, imediatas, e isso em vez de nós crescermos, nós regredimos, diminuímos. E aqui eu quero trazer para nós justamente a visão de alguns santos que nos ajuda então nesta caminhada, nesta jornada espiritual. E aqui trago dois santos de maneira especial nesta meditação: Santa Teresa d'Ávila e São Bernardo de Claraval. Dois grandes santos que nos ajudam nesta jornada espiritual. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, identifica algumas tentações que geralmente se apresentam àqueles que estão nos primeiros estágios da jornada, ou seja, estão dando os primeiros passos, no período que se segue imediatamente à conversão ou despertar. Podem então surgir mais adiante também na jornada. O que Santa Teresa d'Ávila aqui está dizendo para nós? Que ela identifica algumas situações naqueles que se convertem, naqueles que mudam de vida e imediatamente querem começar esta jornada. Então aqui precisamos já olhar algumas tentações próprias que podemos ter no início desta caminhada, no início desta jornada espiritual. Então Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar que alguma das tentações tem sua origem principalmente em nossa própria natureza humana corrompida, com seus desejos caóticos inclinados ao pecado e cegos por causa dele. Outras tentações têm raízes na sabedoria convencional do mundo e costuma ser inimiga dos caminhos de Deus. E outras ainda são instigadas pelos demônios. Então Santa Teresa descreve o diabo como uma lima silenciosa que age sorrateiramente para conduzir-nos a decisões imprudentes e prejudicar-nos. Avançar na vida espiritual significa então estar cada vez mais livre da sujeição e das influências do mal, do pecado, de Satanás, do mundo e da nossa própria natureza humana decaída e corrompida pelo pecado. E nós precisamos então sujeitar-se cada vez mais não a essas vozes, mas à voz de Deus, do Espírito Santo que age em nós. Além disso, entender o que acontece conosco é grande serventia para a nossa libertação. De fato, a verdade nos libertará. E Santa Teresa então nos aponta o fervor indiscreto como a primeira tentação daquele que mudou de vida. Às vezes você fez um retiro, nós temos aí na nossa comunidade alguns jovens que vivenciaram o retiro, tanto do SEGME, tanto o Rebanhão da Renovação Carismática Católica e tantos outros exemplos. Às vezes uma pessoa que muda de vida radicalmente,
sai das coisas do mundo e começa a viver as coisas de Deus. E aí, logo em seguida, pode acontecer uma tentação que vem muito às pessoas que começam essa jornada. Então ela tem ali um encontro com Deus, um momento agraciado, mas depois ela pode cair em algumas tentações que podem fazer com que ela regride, que ela saia de novo do caminho de Deus. E é justamente isso que Santa Teresa quer nos dizer com a palavra fervor indiscreto. É um grave perigo. São Bernardo de Claraval também usa esta mesma expressão, fervor indiscreto, e acrescenta, seria então a intemperança incrivelmente obstinada. Vamos entender. Por vezes, o diabo pode agir de modo a levar uma pessoa a se exceder no que diz respeito ao sacrifício, ao comprometimento ou ao fervor. Logo, se nos primeiros estágios do crescimento espiritual alguém tenta orar demais, nos primeiros estágios, e às vezes jejuar demais, ou servir demais, ou sempre tudo demais, o que pode acontecer? Ela pode esgotar-se e rapidamente desanimar-se e não conseguir sustentar tais compromissos na sua vida. São Bernardo de Claraval escreve e assevera que, por vezes, o diabo tira vantagem do orgulho e da vaidade que podem coexistir com o fervor genuíno, a fim de tentar a pessoa à imprudência ou ao excesso. Como, por exemplo, ele aponta pessoas que são tentadas a acordar mais cedo para rezar e, por causa disso, caem no sono nos momentos regulares da oração. Precisamos caminhar conforme nossos passos. Não quer dizer que fazer os nossos sacrifícios seria errado, mas aqui o que nós devemos entender nesta tentação do fervor indiscreto? Nós devemos entender justamente que quando nós temos um encontro pessoal com Deus, ou quando nós participamos de retiros e momentos agraciados assim, o que vem no nosso coração? Nossa, agora eu quero mudar tudo, eu quero mudar o mundo, agora eu mudei, eu sou de Deus. Louvado seja Deus por isso. Porém, devemos tomar consciência que um passo de cada vez. Então, tive um encontro pessoal com Deus. Agora, antes eu não rezava nem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Agora eu quero rezar o rosário todos os dias. Sim, louvado seja Deus. Mas haja um passo de cada vez, para que você consiga ir progredindo na sua jornada espiritual. Porque senão você vai colocar muito peso de uma vez e ainda os seus pés é de uma criança que está aprendendo ainda nesta jornada espiritual. E aí, o que pode acontecer? O peso você não vai conseguir continuar caminhando muito tempo. Vai então cansar, vai então deixar de lado. E por isso esse é um grande erro. Às vezes a gente vê encontros que nós fazemos, grandes momentos de oração, grandes momentos fortes de encontro pessoal com Deus, e passa um ano depois, já não está mais na igreja, ou até mesmo deixou de seguir a Deus, deixou até a religião. Por que isso acontece? É porque muitas vezes nós queremos uma mudança de imediato e já colocamos coisas demais sobre nós. Então devemos caminhar um passo de cada vez, não cair nesta tentação, querer mudar tudo, o mundo, e ao mesmo tempo mudando as coisas. Então primeiro eu me mudo, primeiro eu olho para mim. Então eu vou começando essa jornada pouco a pouco. Então o santo chama para nós a atenção para a estranha obstinação ou teimosia que muitas vezes caracteriza essas pessoas espiritualizadas que são sábias aos próprios olhos. Destaca então a gravidade da obstinação, a rebeldia, velado também pela Sagrada Escritura, que vai nos dizer: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a teimosia como o crime da idolatria. Livro de Samuel 15, 23. Então, o fervor imaturo, nós estamos falando justamente disso. O fervor imaturo também pode nos levar a criticar os outros, observando a trave no olho do outro, esquecendo de olhar para nós, de modo a enfraquecer justamente o amor ao próximo e nos levar a uma jornada espiritual ao fracasso. Então, aqui, só para nós
fecharmos esta realidade. Aqui estamos falando de um fervor indiscreto, de um fervor imaturo. Então eu mudei de vida, eu me converti, mas agora eu quero fazer tudo. Não, isso um passo de cada vez. Então comece do pouco. Por isso, na passagem nós vamos escutar: se é fiel ao pouco, te confiarei muito mais. Então, nessa jornada espiritual, nós precisamos entender como vai nos dizer a palavra de Deus. Se sou fiel no pouco, ele me confiará muito mais. Então, assim também na nossa jornada espiritual, nós começamos no pouco, com pequenas coisas, com pequenas mudanças, mas que faz a diferença. Então, assim como nós podemos observar a pessoa que gosta de pedalar, andar de bicicleta. Às vezes, eu como mesmo gosto de bike, mas eu não vou pegar uma minha bicicleta e vou andar 150 quilômetros um dia, porque eu não estou preparado para isso. Então, como eu começo? Primeiro eu começo 1 quilômetro, sei lá, depois aumento para 5 quilômetros, depois eu consigo já pedalar 10 quilômetros, até o momento em que eu consigo, às vezes, pedalar muito mais além daquilo que eu imagino. Assim na vida e na jornada espiritual. E por isso, Santa Teresa d'Ávila e São Bernardo de Claraval nos fala justamente dessa tentação que fala do fervor indiscreto. Porque nós estamos fervorosos, mas pode nós mesmos perder esse fervor muito rápido, no estalar de dedo. E assim, Santa Teresa d'Ávila e São Bernardo de Claraval e muitos dos santos destacam então a importância de nós buscarmos o aconselhamento espiritual, buscarmos também a direção espiritual ou a confissão. E por meio do nosso confessor, se nós estamos ali, nossa, eu comecei a rezar demais, agora eu já não rezo nada. Então, peraí, uma coisa de cada vez, vai aumentando, vai progredindo na caminhada. E isso os sacerdotes podem te ajudar também a crescer na vida espiritual. Então, nós precisamos ter algumas prioridades na nossa vida para assim nós conseguirmos também caminhar nesta jornada espiritual. É necessário fazer uma certa reorganização das nossas prioridades. E se quisermos avançar na jornada espiritual, precisamos então colocar prioridades. Então, que nós possamos fazer essas prioridades. Qual é a minha prioridade? Entendendo que a minha maior prioridade é Deus. Então, eu preciso ter tempo para Deus, dar atenção para Deus. E assim reorganizar a sua vida a partir do momento que você consiga também crescer na vida espiritual. Tempo para ler a palavra de Deus, tempo para meditar, tempo para você fazer uma boa leitura com bons livros, tempo para você rezar, tempo para você crescer também diante da realidade e da vida espiritual, é justamente você parar, olhar para dentro de si, fazer um bom exame de consciência e fazer uma boa confissão. Não tem como nós crescermos nessa jornada espiritual se nós ficarmos com esse fervor indiscreto, indisposto, só ali naquele momento e colocamos grandes fardos em nós e não dão conta depois de sustentar isso. Quando a alma depara com a necessidade de reorganizar a sua vida para que concentre mais em Deus, podem surgir então fortes tentações que fazem com que as coisas e os prazeres do mundo pareça muito atraente, quase eterno, como se eu não conseguisse. Nossa, é um nível tão alto, mas por que está um nível tão alto? Porque está lá em cima. Não quer dizer que nós devemos só olhar como se algo muito lá em cima e eu estou muito aqui embaixo. Isso é uma tentação. Eu tenho que olhar que eu estou progredindo aos poucos e por isso olhar para a sua vida, colocar ali algumas realidades para você priorizar, para crescer nesta caminhada rumo ao céu. Se conseguirmos ver então esta realidade, vamos conseguir organizar a nossa vida espiritual. Muitas pessoas falam: Padre, eu queria vencer tal pecado, Padre, eu queria rezar mais, queria estar mais na presença de Deus. Como eu faço isso? Se reorganize na sua vida. Olhe a sua vida, olhe a sua realidade e comece a priorizar, colocando cada tempo, cada coisa para você fazer no momento. Ter sempre à mente a perspectiva da eternidade, o céu.
e as verdades fundamentais da nossa vida, que é Deus, para que assim, uma atitude crucial para nós crescermos na nossa jornada. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Assim nós precisamos crescer. E por isso tire tempo para você rezar, tire tempo para você meditar, tire tempo para fazer uma boa leitura. Por isso aqui está nos acompanhando também alguns livros. Esse livro aqui agora que está nos acompanhando, Satisfação de Todo Desejo, um guia para a jornada até Deus, com base na sabedoria dos santos. Então este é um grande livro que pode nos ajudar na caminhada vocacional. Vocacional no sentido de quê? Caminhar com Deus, no nosso jornada espiritual. Bem como o livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, que também nos ajuda nesta jornada espiritual. E nós possamos então fazer o nosso propósito do dia de hoje, desconectar-se um pouco das coisas do mundo, das redes sociais, da internet, por alguns momentos, e assim dedicar à oração e rezar no final a oração de Santa Teresa d'Ávila. Nós vamos deixar aqui ao final desse vídeo esta oração e que você ao longo do seu dia possa repetir essa oração. Uma oração breve que você pode também pedir a intercessão de Santa Teresa d'Ávila para crescer no caminho espiritual com Deus. Que assim seja e nós possamos continuar a nossa jornada. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então reze comigo a oração a Santa Teresa d'Ávila, oração chamada Fazei-nos fiéis à nossa oração. Ó Santa Teresa de Jesus, fazei-nos fiéis à nossa oração, da manhã, da noite, e a transformar em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia. Que a oração seja para nós a porta da nossa conversão e santificação e a chave de ouro que nos abre a porta do céu. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.